Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, né, a essa nosso encontro, né, a nossa aula sobre Platão, parte 2, vamos dizer assim. Vimos no encontro anterior, né, uma apresentação um pouco das obras, né, do Platão, enfim, a divisão que se faz. Eu comecei a entrar e apresentar algumas ideias que dá para a gente dizer fundamentais de Platão, e principalmente um aspecto importante que foi, né, o seu desenvolvimento de temas, ou o que eu chamei, né, da fundação da metafísica. Depois de expressar essas ideias, nós encerramos com a perspectiva de tratar um pouco sobre a epistemologia e particularmente sobre o mito da caverna, né, expresso na obra A República, onde eu fiz o comentário que há pelo menos 3 alegorias que tratam do processo do conhecimento, né? A alegoria do Sol, que vocês vão encontrar, vocês podem visualizar já aí o quadro, né? Que diz como objetivo de apresentar o conhecimento mais nobre, ou seja, a ideia do bem, que está no mundo inteligível, que o Sol, o papel que o Sol tem no mundo sensível. E aí vocês podem dar uma olhada nessa comparação, né, ou nessa relação, né, analogia entre o Sol, o que o Sol representa para o mundo sensível, e o que a ideia de bem, ou a forma do bem, né, a partir da teoria das ideias, a teoria das formas, representa no mundo inteligível. Depois, na alegoria, né, da linha, o Platão vai apresentar a divisão entre, né, os tipos de conhecimento, o conhecimento no mundo inteligível e no mundo sensível, né, mostrando que no mundo sensível ele é dominado pela doxa, pela opinião, e que no mundo suprassensível nós temos a ciência, ou episteme, ou conhecimento de fato. No mundo sensível, como ele nada mais do que uma cópia, vamos dizer, um xerox do original, que é o mundo inteligível, nós temos 2 tipos de conhecimento, que é a hierarquia do conhecimento que Platão faz. Então, nós temos a eicasia, que é a imaginação, a pistis, que é a crença, e posteriormente nós passamos, e aí por um processo intelectual, né, para abstração ou dianoia, e posteriormente nós chegamos ao ápice do nosso processo de conhecimento através da intelecção ou a noesis. Ora, no mito da caverna, Platão descreve esse processo de conhecimento, vamos dizer assim, né, através da analogia do prisioneiro. E ali nós vamos encontrar, de uma forma literária, todos os elementos que compõem exatamente essas ideias de Platão, né? Muitos já conhecem, né, e vão ter que, né, fazer a leitura de fato dessa alegoria, mas ela mais ou menos, né, diz o seguinte: que existem numa caverna, nós temos prisioneiros, numa caverna que eu tenho um declive, prisioneiros todos olhando para o fundo da caverna, presos, né, que possibilita o olhar só para o fundo da caverna. No fundo da caverna há, né, uma parede na qual ficam passando, né, imagens, né, de pessoas
né, caminhando. E que na entrada da caverna, né, há uma fogueira e passam trabalhadores levando artefatos. E como eles passam ali na frente da fogueira, há imagens desses trabalhadores levando alguns artefatos, elas, como é que se diz, refletem no fundo da caverna, né? E como aqueles prisioneiros passaram uma vida inteira olhando para aquele fundo da caverna e vendo aquelas imagens, eles tomam aquilo como verdade, né? Ou seja, é o processo descritivo que eu tenho aqui em Platão do indivíduo que passa uma vida inteira no corpo, o corpo representando essa prisão e ele vendo, né, aquelas imagens, nada mais que imagens refletidas, né, de algo real, tomando aquelas imagens como realidades. Bom, posteriormente, né, a entrada da caverna onde esses trabalhadores estão, há como se fosse um pequeno muro ou um tapume, desse que se coloca quando alguém vai fazer uma reforma num prédio, bota, né, aquelas tábuas assim, né, e há aquele pequeno muro, aquele pequeno tapume, né, que aqueles trabalhadores, entre a entrada da caverna e esse tapume, aqueles trabalhadores vão passando por ali e mandando aquelas imagens. Até que um dos prisioneiros se solta, ou é solto, né? E aí ele começa um processo, né, de subida do fundo da caverna, notem um declive, né, do fundo da caverna, e ele vem subindo, claro, que não com muita facilidade, né? Imagina-se, e chega até a entrada da caverna. E aí vê aqueles trabalhadores com os artefatos e aquela fogueira e consegue raciocinar que aquilo que ele via lá no fundo, né, nada mais era do que as imagens daqueles trabalhadores, né? Então, é o primeiro, vamos dizer, choque com o conhecimento, né? Descobrir que tudo o que no mundo sensível me parecia como realidade, na verdade não é uma realidade, é nada mais do que imagens, né, daquilo que é real. Mas esse prisioneiro, né, vai além e ultrapassa esse pequeno muro, esse tapume, vamos dizer, e aí ele descobre, né, um mundo real, que esse mundo real, né, já não é mais noite, é dia, e o sol está a pleno. E ele, ao pular, né, esse pequeno muro, esse tapume, ao ultrapassar isso, ele se depara com a luminosidade, né, grande do sol. E o primeiro movimento que ele faz é fechar os seus olhos. Ou seja, a luminosidade, dado que ele estava na escuridão, né, machuca os seus olhos. Então, a primeira reação é fechar os olhos e ir abrindo os olhos vagarosamente para, né, ir acostumando a sua visão àquela luminosidade, àquela claridade. Notem bem que isso é uma experiência interessante que todos nós podemos fazer. Você fica num quarto, por exemplo, nós aqui no estúdio, né, pequeno, se deixarmos isso aqui tudo escuro, sem né, que entre nem por nenhuma fresta uma luz externa, e aqui ficarmos completamente no escuro, né, e lá pelas tantas alguém acender uma luz de 450 watts, vamos dizer assim, nós que estamos dentro do estúdio, a primeira coisa que a reação que a gente vai ter é fechar os olhos. Aquilo vai doer nos olhos da gente, né? E aí, aos poucos, nós vamos abrindo, né, para acostumar com essa luminosidade.
Ora, uma das leituras interessantes que dá para fazer nesse processo que Platão nos apresenta é de que, além do conhecimento, né, a busca do conhecimento exigir um percurso árduo, onde nós temos que ir nos desprendendo e descobrindo coisas, né, que nós, né, identificar a nossa ignorância, né, e descobrirmos que, de fato, tudo que nos parecia realidade, que eram aquelas imagens e sons, nada mais eram do que enganos nossos. E que, de fato, o conhecimento se dá lá fora da caverna. E que ele exige exatamente esse processo de desprendimento e de esforço nos seus vários níveis, e que nós não conseguimos, né, captar, né, talvez essa seja a expressão, captar esse conhecimento de uma vez só. E aí o prisioneiro sai da caverna e capta, né, a verdade. Chega, mas não satisfeito com isso, ele lembra dos seus companheiros presos e desce até o fundo da caverna, vamos dizer, querendo, né, mostrar a eles ou compartilhar com eles a experiência da chegada ao conhecimento que tiveram. Tá? E incomoda tanto, como em geral o filósofo faz dentro de uma sociedade, que é morto por esses companheiros. Há muitas leituras que se pode fazer a partir do mito da caverna, né, uma leitura do ponto de vista de um processo, né, epistêmico de busca do conhecimento. Identificar, né, o processo dialético platônico, ou seja, né, a saída, né, de um determinado estado, uma dialética ascendente e uma dialética descendente. Neste processo, há que se pensar também sobre o papel social que o detentor do conhecimento tem, né, na medida em que ele poderia ter saído da caverna e ter ficado, né, fora da caverna, na medida em que havia descoberto o conhecimento, né, detentor disso. Mas não, ele faz a volta e tenta compartilhar, este conhecimento com os seus pares e, inclusive, paga com a sua vida, né, em relação a isso. Então, sobre todos esses aspectos, o mito da caverna ainda continua sendo um clássico, né, dentro da obra de Platão e dentro da própria filosofia propriamente dita. Bueno, eu gostaria, então, de passar, né, para o terceiro âmbito do pensamento de Platão. Nós vimos a sua questão da metafísica, vimos a questão da sua epistemologia, né, a possibilidade de conhecimento, e agora eu gostaria de tratar um pouco do seu aspecto da ética e da política, né, trazendo dentro dessas áreas, duas situações extremamente importantes em Platão. Tá? A primeira, e aqui eu vou me valer muito do texto, né, de base para ir comentando com vocês. Diz o seguinte, o texto, né? A abordagem da ética platônica diferencia da investigação moral de Aristóteles, pois é complexo estabelecer em Platão, né, como em Aristóteles, por exemplo, toda a construção baseada nas virtudes na definição de felicidade, especialmente pelas mudanças que ocorreram nas concepções platônicas, que nos diversos momentos dos seus diálogos está relacionadas às fases distintas do mesmo. Ora, se nós perguntarmos então, e aqui como cita, né, o livro base, nós podemos identificar
pelo menos 3 perspectivas da visão platônica do que seja a felicidade ou do fim último do homem. Em primeiro lugar, sua concepção de felicidade difere significativamente das concepções ordinárias. Nas suas primeiras obras, sua abordagem é largamente negativa. O questionamento socrático parece designado a solapar os valores tradicionais e não desenvolver uma concepção positiva própria. Foi o que eu tinha falado já, né, anteriormente, sobre o processo de desconstrução socrática que aparece nos seus diálogos, né, a partir de tentar definir um conceito, não se define o que aquele conceito é, mas define-se pela negativa, dizendo que aquele conceito não é. Em segundo lugar, as noções positivas contidas em suas obras posteriores, ou seja, da maturidade, especialmente as da República, trata a felicidade como um estado de perfeição difícil de compreender pelo fato de que é baseada em pressupostos metafísicos, ou seja, contempla aqui aquele aspecto do sistema platônico que eu expus, né, para vocês. Em terceiro lugar, em termos cruciais, os ideais morais de Platão parecem ser austeros e de autoabnegação. A alma permanece indiferente aos prazeres do corpo. A vida comunitária demanda a subordinação dos desejos e metas individuais. Ora, o que se quer dizer com a vida comunitária? E aqui está ligado à percepção tanto ética política de Platão. Na República, Platão desenvolve apresenta, o desenvolvimento de todo um processo de formação, né, e uma formação ética para o indivíduo governar. Ou seja, a ideia, né, que vocês já muito ouviram falar do rei filósofo. Né? E aí ele vai, eu não vou trabalhar basicamente assim, não vou trabalhar, né, todo o desenvolvimento da República, mas apontar pelo menos 2 aspectos extremamente interessantes, né, e importantes para entendermos um pouco essa questão da relação entre ética e o bom político em Platão. Talvez algo muito interessante na atualidade, essa relação entre uma formação ética e um exercício da política. Né? Platão, no livro 4 da República, faz 2 movimentos. O primeiro, saindo do geral para o particular, isso em termos estruturais, do geral para o particular, e depois volta do particular para o geral. O que eu quero dizer com isso? Platão está pensando no livro 1, né, da República. Ele questiona, debate com Trasímaco, com Céfalo, né, e outros, Polimarco, sobre a questão da justiça. Porque, na verdade, ele quer pensar a justiça na cidade, né? Buscar a ideia de uma cidade justa. Né? E ele vai dizer que na cidade nós identificamos 3 grandes classes, né? A classe, vamos dizer assim, dos agricultores, artesãos e comerciantes. A classe dos guardiões e a classe dos governantes. Bom, mas o interessante é que ele vai sair desse geral, análise da cidade, e vai vir para o particular e analisar no homem, né, o que ele vai chamar de as 3 partes da alma. Né? Ou seja, a subdivisão da alma, né, num determinado indivíduo. Então, há uma comparação aqui entre
a divisão que há na cidade com a divisão da alma. E a alma também é vista de uma forma tripartite, ou seja, eu tenho uma alma apetitiva. Não significa que o homem tenha 3 almas, vamos entender bem, né? É uma alma só com 3 aspectos. Então, por isso que ele vai dizer, é uma alma apetitiva, é uma alma irascível, é uma alma racional. Não é que no indivíduo tenha 3 almas, há 3 aspectos da alma. E cada um desses aspectos da alma, ele vai ligar com uma das classes da cidade. Ou seja, a classe dos agricultores, dos artesãos e dos comerciantes vai preponderar a parte da alma apetitiva. Na classe dos guardiões, né, ou dos soldados, dos militares, vai preponderar a alma irascível. E na classe dos governantes vai preponderar a alma racional. Por isso, né, o processo educacional que vai levar o indivíduo, né, a ser o governante. Por quê? Porque neste indivíduo que vai compor a classe do governante, né, vai preponderar a sua parte racional da alma. E nesse sentido, ele está em condições de governar os outros. E quem é este governante cuja a parte racional da alma prepondera? Para Platão, é o filósofo. E é este que, no processo todo pedagógico, educacional, deve governar a cidade. Vocês vão poder acompanhar com os 2 quadros que estão aqui expressos, né? Esta relação na cidade, as 3 classes, e depois o quadro subsequente, né? Fazendo a relação entre, né, a classe da cidade, a parte da alma e as virtudes de cada uma dessas partes, né, e dessas classes, né? Ora, aqui há um aspecto importante que eu sugiro, e por isso nós postamos o vídeo do professor Marcos Engano, né, que trata de uma questão extremamente importante, né, fazendo um percurso sobre o conflito entre razão e paixão em Sócrates, Platão e Aristóteles, né, e que este conflito, como cada um deles consegue resolvê-lo em função, né, da questão principalmente das virtudes. O que está em jogo aqui é como eu devo agir. Para Sócrates, nós vimos, se prepondera a alma racional no indivíduo, né, e ou seja, preponderar a alma racional significa conhecer, né, o indivíduo que conhece age necessariamente bem. Então, não há conflito entre os meus desejos, as minhas paixões e a minha racionalidade. Por quê? Porque se eu conheço, eu vou agir racionalmente. O sujeito age mal porque é ignorante. Ele ignora, ele não detém o conhecimento. Porque tendo conhecimento, ele vai agir bem. Então, em Sócrates, nós não temos este conflito. Por outro lado, em Platão, ele reconhece esse conflito. E qual é a sacada, a resolução de Platão? É atribuir este conflito às 2 primeiras classes de indivíduos. Isto é, a classe dos indivíduos cuja a parte apetitiva da alma prepondera e a classe aonde a parte irascível da alma prepondera. Porém, está
fora, né, deste conflito, a alma daquele indivíduo onde prepondera a sua parte racional. Ou seja, Platão dirá, não, Sócrates, não é bem assim, Sócrates. Né? Existe o conflito, mas existe o conflito nessas duas esferas. Nessa terceira esfera, ou seja, aquele que age, né, com a sua parte racional, que detém o conhecimento, ele está imune a este conflito. E por fim, vocês vão ver no vídeo, em Aristóteles reconhece e deixa bem claro este conflito, inclusive dizendo, não, de fato, o sujeito pode ter, né, a preponderância da sua alma racional, mas ele sempre está exposto a uma falha, né, a seguir as suas paixões, os seus desejos, o que vai demonstrar uma falta de caráter, falta de caráter não, excluam isso, né, o que vai demonstrar uma fraqueza de caráter, né, cuja expressão Aristóteles vai usar é a acrasia, o sujeito acrático. Mas isso nós veremos mais adiante. Mas aqui é importante que na República, né, ao fazer essa tripartição da alma, isso é um dos temas importantes na filosofia de Platão, ele, né, consegue identificar o que Sócrates parece não aceitar, identificar isso, Platão identifica, mas procura deixar o filósofo, aquele que vai ser governante e cuja a parte racional da alma prepondera, imune, né, a essa possibilidade. Ora, por fim, né, e volto a dizer, nós teríamos muitos assuntos e falas sobre, né, toda essa questão na República, principalmente, né, nós passamos o que isso reflete no aspecto político de Platão. E aqui também já vai ficar disponível para vocês as duas, né, as duas lâminas relacionadas com a política de Platão. Ou seja, na República eu tenho, desde o seu início até o seu fim, né, um percurso aonde Platão está falando, né, sobre, claro que vão aparecendo, né, nos seus aspectos metafísicos, epistemológicos, pedagógicos, mas o Tratado da República, ele é uma preparação, ou como deve se preparar aquele indivíduo que vai governar uma cidade, né? Ora, e nesse percurso vão aparecendo muitas ideias. Uma das ideias é a ideia de uma comunidade, e que posteriormente vai ser explorado por muitos outros pensadores, né? A ideia de uma comunidade, a polis seria uma comunidade, que deveria ter algumas características para funcionar bem, né? Ou seja, e Platão aqui está pensando exatamente numa certa polis ideal. Por exemplo, essa polis, ela deveria ser suprimida a instituição família ou casamento, vamos dizer. Em outras palavras, né, a ideia é de que toda uma sociedade cuide do desenvolvimento das suas crianças, né? Que tem algumas coisas subjacentes aqui, por exemplo, a noção de função inata de cada um dos indivíduos nasce para fazer uma determinada coisa, né? E tem que ser, nesse processo pedagógico, tem que se identificar, o Estado tem que identificar para aquilo que o sujeito é apto. Então, se eu botar alguém,
né, cuja a alma apetitiva, a preponderância da alma apetitiva para administrar alguma coisa não vai funcionar, porque ele não é por natureza apto a essa função. Mas a ideia de que há uma comunidade, né, por exemplo, os indivíduos se relacionam pelos seus desejos, pelas suas paixões com os outros, né? Um homem com uma mulher podem produzir crianças, mas essas crianças vão ser cuidadas por toda uma comunidade. Porque eu, não sabendo qual é o meu filho, eu vou tratar, porque potencialmente todas aquelas crianças podem ser meus filhos, então eu vou tratá-los de uma forma igual, de uma forma carinhosa, educada, né? E vou cuidá-los, porque eu não sei, né, quais todas aquelas crianças são minhas. Então há uma certa noção de cuidado coletivo, vamos dizer, com as crianças e os jovens, né? Nesse sentido, há a ideia de abolir a instituição casamento e mesmo família. Um outro aspecto interessante em Platão é que ele não faz uma distinção na medida que os indivíduos, sejam eles homens ou mulheres, são aptos, né, por natureza, a cumprir determinadas funções dentro de uma sociedade. Não há distinção para Platão entre homens e mulheres. E aí se poderia aventar a possibilidade de que haja uma governanta, para usar uma expressão bem contemporânea, uma governanta mulher. Ou, se vocês quiserem, uma rainha filósofa, né? Se fala muito em rei filósofo, mas Platão não fecha essa perspectiva, ou pelo menos é factível que se pense isso, e nesse sentido ele é muito mais aberto com as relações de gênero do que Aristóteles, né, na sua biologia, onde vê, né, o papel da mulher simplesmente numa passividade, né? Mas o mais interessante também em Platão é, a partir da sua construção, vamos dizer, de todo o percurso de desenvolvimento, qual seria então a forma de governo melhor, né? Já que eu estou preparando, né, filósofos para assumirem, né, uma função de governar uma cidade, né? Então seria um rei, de fato, um rei, alguém com um poder absoluto. E Platão vai apresentar então as formas possíveis, né, de governo ou de um Estado, segundo, né, o seu pensamento. E as formas são as seguintes. Bueno, além do Estado ideal para Platão, que é a aristocracia dos filósofos, ele apresenta também uma relação de outros tipos de Estados que vão fazendo uma progressiva corrupção, ou seja, eles vão ficando, né, descendo numa escala até chegar ao pior deles, né? Então, né, na República ele apresenta a timocracia, por exemplo, que é uma forma de governo fundada sobre a honra, considerada como um valor supremo, a honra, né? A oligarquia, que é uma forma de governo fundada sobre a riqueza, os mais ricos, né, mandam os donos de terras, coronéis e tudo mais, né, bem diferente do Brasil, diga-se de passagem. A democracia, que é a forma de governo fundada sobre uma liberdade levada ao excesso, ou o governo da maioria, e a tirania, que é a forma de governo fundada sobre a violência derivada da licenciosidade em que decaiu a liberdade. Platão diz que também todas essas formas de governo, ou a instauração desses estados, está relacionada aos indivíduos,
né? Eu não vou explorar muito isso, mas ele, digamos, responsabiliza os próprios cidadãos por isso. E ele vai dizer que essa, né, a tirania é a pior forma, né, de governo. Posteriormente, vocês vão ter que as lâminas aqui para vocês. No diálogo político, né, ele resume esquematicamente, ou dá para se resumir esquematicamente seu pensamento assim: no tipo de governo, né, o governo de um só, que tem o seu lado bom e a sua, digamos, corrupção, né? Se é o governo de um só e se respeita as leis, é uma monarquia. Se não respeitar as leis, é uma tirania. O governo de poucos, ou é uma aristocracia, se ele respeita a lei, ou seja, se é bom, né? E é uma oligarquia, se não respeita as leis, tá? E um governo de muitos, que é a democracia, né? Ou se ela respeita as leis, ou uma democracia corrupta, que ele vai chamar de demagogia, né? Que não respeitando as leis. Notem bem, Platão nunca foi um democrata, mesmo porque há autores que dizem que Platão nunca perdoou a democracia ateniense por ela ter executado o seu grande mestre, né? Aristóteles também não é muito amigo da democracia, né? Talvez preferindo, como Platão, né, um regime de aristocracia propriamente, do que, talvez não dos filósofos, mas um outro tipo de aristocracia, mas esses pensadores têm uma certa, como é que vamos dizer, prevenção com a democracia. Por fim das leis, Platão propõe uma certa constituição mista, como a que resulta, né, historicamente mais adequada, a qual vai dar um tempero das vantagens da monarquia com as da democracia, né, procurando eliminar assim os seus defeitos. Certamente, né, nós teríamos muito que ler, muito que falar, muito que debater sobre as ideias gerais de Platão. Nesses 2 encontros que tivemos, Platão 1 e Platão 2, eu procurei, né, muito mais fazer uma pequena apresentação, pontuar algumas ideias e, principalmente, eu acho que é um dos papéis fundamentais de um docente, é deixar muitas coisas nas entrelinhas, nas dúvidas, né, para que vocês possam, né, fazer a leitura e ir atrás das respostas, né, e se não encontrarem, ou mesmo se encontrarem, poderem debater, poderem mandar e poder a gente discutir, né, e construir o conhecimento, né? Então, eu me dou, acho que por muito satisfeito, né, por ter tentado extrair de vocês, através de uma maiêutica não dialógica, mas tentando tirar de vocês ou estimular vocês a buscarem um pouco mais esse entendimento desse grande pensador que foi Platão. Abraço para vocês e nos vemos mais adiante.